e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, ia ser de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Amém? Muito bem. Esse versículo que nós lemos, ele conta a história de Sansão. Veja bem, todos nós nascemos com um propósito. E Sansão, ele nasceu com um propósito. Amém? Posso perguntar qual o propósito que Sansão nasceu? Alguém sabe responder? Alguém sabe? Ele nasceu com um propósito. Como eu disse, todos nós temos um propósito. Nós não estamos aqui neste mundo por um acaso, mas nós estamos aqui porque há um propósito de Deus nas nossas vidas. Então Sansão nasceu com um propósito para poder libertar o povo de Israel que vivia sob o jugo dos filisteus durante 40 anos. Só que para que a gente possa estar diante, vivendo o propósito de Deus, existe alguns procedimentos que nós precisamos ter na nossa vida. O primeiro dele, veja bem, quando os pais de Sansão, a esposa dele era uma mulher estéril, e o anjo apareceu e disse que ela teria um filho. Só que veja a importância que o anjo estabeleceu para aquela mãe, que aquela criança ela teria que ter um padrão de vida na alimentação, no seu modo de viver, para que ela cumprisse o propósito para o qual ela estava destinada a cumprir. Então, um dos propósitos que Sansão tinha era não tomar vinho, não tocar em coisas imundas e nem rapar o seu cabelo ou cortar o seu cabelo. Só que, veja bem, diferente dos nossos dias, Manoá ele ficou tão empolgado com aquela notícia, mas também preocupado. Por quê? Porque ele queria saber qual seria a forma que aquela criança tinha que viver ou tinha que proceder. E hoje, se nós olharmos, eu lamento muito em dizer isso, não é só aqui, mas é em todos os lugares. Nós não estamos preocupados em ensinar os nossos filhos a forma que ele deveria viver. A gente vê na igreja, na hora do culto, criança com o celular na mão de 5, 6 anos, mexendo, jogando joguinho. Porque os pais não têm mais autoridade. Hoje é culto de ensino, não, né? Porque os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Por quê? Porque ele não tem mais autoridade para poder tomar o celular dos filhos. Mas Manoá era diferente. Ele estava preocupado com a forma que aquela criança ia viver. Então, se nós nascemos com um propósito diante de Deus, nós temos alguns princípios a cumprir. E Manoá estava preocupado com essa forma dessa criança viver. Então, nós vamos aqui contar um pouquinho da história de Sansão. Sansão é um homem que todos nós aqui conhecemos a história dele. Eu não acredito que Sansão era um homem igual a televisão mostra, um homem com um porte físico muito grande, não. Sansão era um homem normal. Existia uma diferença, porque o Espírito de Deus tomava ele
e ele era possuído por uma força espiritual. Então, ele, quando o Espírito Santo se apossava dele, ele teve a capacidade, conseguiu matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão, ele conseguiu matar um leão. Só que todo o propósito que nós nascemos diante de Deus, nós precisamos ter foco no nosso propósito. Se você desviar o teu foco do teu propósito, infelizmente a queda é fatal. Então vamos analisar alguns princípios que faz com que nós perdemos a nossa força espiritual. Qual é o primeiro princípio aqui que nós vemos? É não obedecer pai e mãe. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que nós devemos obedecer aos filhos. Obedecei aos vossos pais no Senhor. E quando a gente vai para a história de Sansão, a gente vê que Sansão não estava obedecendo os seus pais. Sansão estava preocupado em casar ou ter mulheres que contrariavam os seus pais. Então, quando você não obedece os seus pais, isso começa um declínio espiritual. Ninguém cai de uma vez. Quando alguém chega a desviar, ou desanimar, ou perder a sua força, não cai de uma vez. Isso é gradativamente. Então Sansão, ele vinha ali, quebrando o princípio estabelecido por Deus, que era para honrar e obedecer os nossos pais. Segundo, coisa que faz com que nós perdemos a nossa força espiritual. Sabe que quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, se eu perguntar aqui, ou em qualquer outro lugar, ou qualquer outro culto, eu fazer uma pergunta: quem que leu a palavra de Deus durante meia hora? Poucas pessoas vão levantar a mão. Mas se eu perguntar assim, quantas pessoas mexeram mais de meia hora no celular? Sabe por que nós perdemos a nossa força espiritual? É porque estamos deixando de se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Sabe quando você deixa de se alimentar de arroz e feijão durante alguns dias? Sabe o que vai acontecer com você? Primeira coisa, você vai emagrecer, você vai ficar fraco fisicamente, você vai ficar debilitado. Por quê? Porque você não está nutrindo o seu organismo. Então, quando você deixa de se alimentar da palavra de Deus, espiritualmente você começa a ficar fraco. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa para você: Deus está preparando um grande banquete espiritual para que você possa alimentar o teu espírito nesta noite. O profeta Jeremias, ele diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi. Olha para você ver, Deus falou para Josué no capítulo 1: não te apartes da tua boca o livro desta lei, mas medita nele todos os dias, porque fazendo isso você vai ser bem sucedido. Ou seja, nós temos que alimentar o nosso espírito. Sansão, ele estava alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. E a Bíblia diz que é uma luta entre a carne e o espírito. Por quê? Porque a carne quer fazer uma coisa e o espírito quer fazer outra. Mas se você alimentar o teu espírito, na hora que a carne começar a querer te puxar para as coisas erradas, você vai ter autoridade espiritual para poder repreender. Mas se o seu espírito estiver fraco, como de nós já perdemos a nossa força espiritual? Já não conseguimos mais fazer um jejum, não conseguimos mais meditar na palavra. E a gente precisa alimentar o nosso espírito através da palavra.
O que Jesus falou? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós dependemos do arroz e do feijão e da carne, mas dependemos da palavra para poder alimentar o nosso espírito. E quando você não se alimenta da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Sabe por que existe muito crente raquítico na igreja? É porque não estuda, não se alimenta da palavra. Sabe por que tem muitos crentes que é levado por vento e roda de doutrina? É porque não se alimenta da palavra. Sabe por que tem muitos crentes que estão ouvindo a Satanás? É porque não se alimenta da palavra. Porque Satanás coloca algo na sua mente e não tem autoridade pela palavra para poder repreender. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai te dar autoridade, porque você vai se alimentar da palavra de Deus. Ou seja, você está se alimentando da palavra de Deus. Então, quando você não se alimenta, tem crente que entra na igreja, ele continua raquítico, não desenvolve de forma alguma. Se alguém chega aqui, pastor, e fala assim: o dízimo não é bíblico, o dízimo foi na época da lei. Aí ele já começa a aceitar. Por que ele aceita? Porque não conhece a palavra. Antes de existir a lei, já existiu o dízimo. Mas ele não sabe. Não estou aqui querendo denigrir, porque eu não gosto disso de falar mal de denominação. Mas tem uma denominação aí, pastor, que tem muitos crentes de todas as igrejas dentro dela. Ela não ganha muitas pessoas, não batiza muitas pessoas, ela arranca a pessoa da igreja. Sabe por quê? Porque lá fala assim, que você não precisa estar dormindo depois disso. Aí tem assembleana, tem batista, tem presbiteriano. Por quê? Porque não conhece a palavra. Outro fato importante que faz com que nós perdemos a nossa força espiritual é quando nós deixamos de orar. Oração é um alimento para o nosso espírito. O que é oração? Um dia eu perguntei na igreja, eu fiquei assim, admirado, porque muita gente não sabia responder, mas uma menina, de 10 anos, ela respondeu. Eu perguntei o que é oração, e ela respondeu: oração é um diálogo. Oração é uma conversa que você tem com Deus. Só que nós não estamos mais priorizando tempo de oração com Deus, tempo de intimidade, porque a oração é uma conversa com Deus. É através da oração que você vai conhecer mais a Deus. Sabe quando você tem intimidade com a pessoa, você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, você conhece as suas qualidades, os seus defeitos. É através da intimidade. Só que muitas das vezes nós não temos tempo para Deus. A gente conversa com todo mundo, mas muitas das vezes esquecemos de conversar com Deus. Mas Deus tem que nós voltamos ao momento de oração. Paulo falou: orai sem cessar. Tem uma passagem de Jeremias que diz assim: que aqueles que buscais e me achareis quando me buscarem de todo vosso coração. Quando Mateus no capítulo 6 fala assim: tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Sabe o que nós entendemos daquilo ali? Que Deus está querendo intimidade com você. Deus está querendo ter algo em particular com você. Só que muitas vezes nós ouvimos todo mundo falar, mas não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós não estamos numa frequência de intimidade com Deus. Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Por quê? Porque nós não estamos sintonizados. Mas nessa noite eu tenho certeza que nós vamos
sintonizar com Deus e vamos ouvir a voz de Deus nessa noite. Porque está faltando uma frequência, está faltando a gente deixar algumas coisas que estão causando interferência para que a gente não possa ouvir a voz de Deus. A gente precisa entrar no nosso quarto e deixar algumas coisas de fora que está impedindo a gente de ter um bom relacionamento com Deus, um tempo digno de oração com Deus. Como que a gente vai vencer uma batalha se as nossas armas e as nossas guerras, elas são espirituais? Sem a palavra, sem oração, nós não temos poder espiritual. Eu lembro que aquele tempo, hoje até eu estou nessa foto, eu oro bastante, graças a Deus, mas eu lembro que quando a gente chegava na igreja, a gente perdeu esse hábito, e a gente orava muito para orar. Eu ia em vigília, era 2 horas de joelho, eu era novo convertido, eu dormi durante aquelas 2 horas, mas eu orava. Às vezes eu tinha até revelação, Deus falava comigo naquele. Por que hoje não está havendo tanto milagre, cura? Porque o nosso nível de oração, ele está baixo. E se a gente quer ter poder espiritual, a gente precisa orar, a gente precisa buscar. Moisés, ele orava tanto, buscava tanto a Deus, que quando ele subiu o monte, ficou ali 40 dias. Quando ele desceu, havia um brilho nele que as pessoas tiveram que cobrir, que tampar ele. Hoje as pessoas olham para nós, não vêem nem um brilho, nem um vagalume. Por quê? Porque está faltando conexão. Nós estamos deixando as coisas do mundo apagar o nosso brilho espiritual. Mas a Bíblia diz que não pode apagar, né? Tem porém também que diz, né? Não pode apagar um pavio que fumega. O altar, Deus colocou fogo no altar, mas a responsabilidade de manter ele aceso somos nós. E como é que nós mantemos ele aceso? É com a oração. E a gente precisa voltar esse tempo de oração com Deus, porque isso é uma das causas que o crente vai perdendo a sua força espiritual. Outro ponto que faz nós perdermos a nossa força espiritual é a participação digna na ceia. Às vezes não entendemos errado, às vezes as pessoas pensam assim, eu xinguei e agora não posso participar da ceia. Não é isso. Apesar de xingar, está errado. Mas a participação digna na ceia é porque tem muitas pessoas que participavam da ceia como se fosse algo comum. Estavam ficando bêbados, comendo demais, ninguém esperava pelos outros, e fazendo aquilo ali um algo tão especial, porque a ceia, ela é um memorial, é para você recordar o que Cristo fez, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Mas as pessoas estavam banalizando aquele ato, aquele momento. Aí Paulo chega a dizer que por causa disso há o quê? Há muitos fracos, muitos que dormem, muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem, ou seja, são livres, né? Participam dignamente da ceia, fica fraco, depois fica doente
e depois morre espiritualmente. Essas coisas faz com que a igreja deixe de ser uma igreja poderosa, porque Deus deu autoridade para a igreja, para que a gente tenha poder. Só que Sansão, ele não estava voltado para o propósito dele. Sansão, diferente de nós, ele estava alimentando a sua carne. Sansão estava preocupado mais com o prazer, preocupado mais em alimentar a sua carne. Ele perdeu o propósito para qual ele foi chamado. E quando a gente perde nosso foco, são princípios de queda. A gente vai caindo. Por quê? Porque a gente vai esquecendo do propósito. Eu não sei qual o propósito que Deus te chamou. Não pense que às vezes o diabo na nossa mente, ou nós achamos, eu estou aqui, mas eu não sirvo para nada. Serve sim. Eu não sei cantar, não tem problema. Mas o seu testemunho vai falar muito alto. Você nasceu com um propósito. Quando as pessoas olharem para você, vai ver que Deus tem um propósito na tua vida. E Sansão, ele fugiu do seu propósito, procurando se envolver com mulheres, prostitutas, arrumando um casamento com um povo que não era o povo das mulheres que pertencia o povo de Israel. E agora Sansão, ele começa a se envolver com uma mulher, Dalila, e todos nós conhecemos a história dela. E se a gente for olhar as duas mulheres, a primeira que Sansão se apaixonou, como Sansão, ele faz um enigma a língua dos filisteus e ninguém consegue descobrir. Aquela mulher, ela começa a implorar muitas vezes para que Sansão revele para ela, e Sansão acaba revelando. E agora, quando a gente olha para a história de Dalila também, a outra mulher agiu da mesma forma que a outra mulher agiu. Sansão, em que consiste a tua força? Tem segredo que nós não podemos revelar. Tem coisas que Deus, Ele estabeleceu só para a gente. E agora aquela mulher queria saber, influenciada pelos filisteus, para poder descobrir em que consistia a força de Sansão. E ela começa a molestá-lo, perguntando para ele em que consistia a sua força. E ele vai relutando. Ele começa a contar uma mentirinha. Sabe, muitas das vezes nós achamos que uma mentirinha não faz mal. São essas pequenas coisinhas que faz mal. Um dia eu dei uma palestra para casais sobre isso aí, sobre as pequenas raposinhas. Sabe o que acontece? As pequenas raposinhas, quando elas entram na lavoura, aparentemente elas são inofensivas, mas elas acabam com a lavoura. E elas conseguem entrar porque elas são muito pequenininhas, e qualquer brechinha que tem, ela consegue entrar. Então muitas vezes a gente acha assim, isso aqui não faz mal, isso aqui não tem problema. São essas pequenas coisas que faz com que nós acabamos nos afastando de Deus. É porque nós não perdemos a nossa força espiritual. Então ela vai molestando Sansão até descobrir. E ele agora declara, e ele fala: olha, eu sou nazireu de Deus. Se o meu cabelo for rapado, eu perderia minha força e seria como qualquer outro homem. A gente falou aqui no domingo retrasado que nós somos diferentes, está vendo como é que o crente é diferente? Se rapar a minha cabeça, eu seria igual como qualquer outro homem. Nós somos diferentes.
Sabe por que nós somos diferentes? É porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus está em nós. É por isso que nós somos diferentes. É por isso que a Bíblia diz: há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. E agora Sansão, aquela mulher rapa o cabelo de Sansão, e ela diz: olha, os filisteus me sobre ti. E ele diz assim: me levantarei como das outras vezes e vou acabar com esse filisteu. Só que existe um porém: o Espírito de Deus havia se afastado dele. Ou seja, aquele homem que matou um leão, que destruiu, que matou 1000 filisteus de uma vez, ele agora perdeu toda a sua força. Agora você imagina quantos pregadores, quantos profetas, quantos pastores, homens cheios de Deus, cheios da unção, que dizia, que pregava, que ia pisar na cabeça de Satanás, perderam sua força espiritual. Sabe por quê? Porque a queda, ela é gradativa. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, e você vai perdendo a sua força espiritual, até chegar o momento que o Espírito Santo se afasta da tua vida. É por isso que o salmista Davi, quando ele pecou, ele disse assim: Senhor, não te afasta o teu Espírito de mim. Porque quando o Espírito de Deus se afasta, a brecha para Satanás entrar nas nossas vidas, porque nós perdemos a nossa força espiritual. Mas nessa noite, irmão, o Espírito Santo não vai se afastar da nossa vida, não, pelo contrário, ele vai preencher a nossa vida, porque nós somos a morada dele, nós somos a casa dele, nós temos que ele como nosso refúgio e nossa fortaleza e nossa força para poder vencer todas as forças do diabo contra a nossa vida. E agora aquele homem que matava 1000 filisteus, que matava leão, veja como que as coisas mudam. Ele é levado como escravo, preso, eles arrancaram os seus olhos, tudo isso por causa de prazeres carnais, por brincar com coisa séria, por perder o foco para aquilo que foi chamado. Mas Deus é tão bom que a Bíblia fala que quando ele estava ali, todo mundo zombando dele. A Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer, e ele orou ao Senhor, e Deus devolveu-lhe a força, e ele matou todos aqueles filisteus, cumprindo o propósito para qual ele foi chamado. Mas eu quero terminar aqui. Quando que nós perdemos a nossa força espiritual? Não temos força para vir à igreja, não temos força para orar, para jejuar. Não sei que quantos estão batizados com o Espírito Santo. Às vezes nós não falamos em mim. Tem pessoas, hoje eu não sei, mas antigamente existiam pessoas que ficavam ansiosas para ser batizadas com o Espírito Santo. E hoje nós já somos batizados e quase não falamos em língua, porque perdemos a força. Tem pessoas que conseguem levantar de madrugada, vai na geladeira, taca a geladeira, come, bebe, mas não tem força para poder dobrar o joelho e orar pela madrugada. Mas o profeta Isaías, no capítulo 60, ele diz assim: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ou seja, Deus está mandando você levantar
Porque Deus é aquele da segunda chance. Ele vai te dar nova oportunidade. Ele vai restaurar a tua força para que você possa cumprir o propósito ao qual Deus te chamou. Amém? Pastor?